Apostolado 409. Como deverá proceder o médium sincero para a valorização do seu apostolado? O médium sincero necessita compreender que, antes de cogitar doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na Terra, faz-se mister a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. Então, cada um de nós temos que procurar construir, procurar edificar, procurar nos fortalecermos para, nas nossas ações de cada dia, do nosso dia a dia, nós estarmos tomando atitudes que sejam condizentes com alguém que busca a iluminação, que busca o seu aperfeiçoamento. No desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas, e nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias, como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. Então, desdobramento dessa tarefa, sempre vigilante, sempre fazer o possível para que tudo ocorra da melhor forma possível, manter seu pensamento elevado, manter conversação sadia, procurar, então, estar sempre procurando se edificar e se aperfeiçoar. Então, em todas as atitudes, não vale queixas descabidas também, nem demasiadas, e também não fica buscando conversar com seus protetores a todo momento, porque é uma atitude de crianças inexperientes. O estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização deve ser ininterrupto. O médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. Então, no trabalho, está sempre estudando a doutrina, está sempre procurando se autoevangelizar, e o evangelho a gente tem que estar sempre estudando, cada dia a gente lê uma página, cada dia a gente lê um tópico, sem pressa de chegar ao final, para a gente ir se autoesclarecendo, se autoevangelizando. E o médium também tem que saber vigiar, para não cair na exploração material, para não cair em certas tentações do sentimento e saber compreender em cada ocasião que ele é o mais necessitado de misericórdia, o mais necessitado de ajuda, de perdão, porque ele tem um testemunho a prestar ao seu apostolado. 410. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente, é personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. E aí, cada um com seu compromisso, com a sua responsabilidade, com as suas ações. Então, vem o personalismo, ambição, ignorância, rebeldia e tantas ações. Porque, muitas das vezes, o médium foge da luz do Evangelho. Mas tem aquele problema que cada casa quer criar o seu médium, os seus médiums. E aí, quando chega médium de fora, por mais bem preparado que eles estejam, começa com algumas atitudezinhas bem inconvenientes. E isso cria problemas. Assim também como aceitar o médium prontamente de braços abertos, também tem outros inconvenientes, tem outros problemas. Contra esse inimigo, é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação à claridade do Evangelho. E cada um de nós, caminhando e passando pelas nossas responsabilidades, pelas nossas lutas íntimas, vamos procurar chegar à plenitude do Evangelho, à plenitude do amor, cultivando a humildade e a boa vontade no esforço de fazermos o melhor para a nossa autoeducação, para o nosso autoaprimoramento. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico
não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio selo das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade de seus cabedais íntimos. Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio, única estrada de edificação definitiva e sincera, para recorrerem aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Bom, aquilo que comecei a falar lá, ele abriu mais o leque aqui, quando ele fala o selo das organizações, aquele que é a marca que elas têm em si. Então, cada um de nós temos que prestar atenção em como nos conduzimos, em como vamos trabalhando os nossos sentimentos dentro da doutrina, dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, para procurarmos alcançar condições melhores para todos nós. Então, vivenciar o Evangelho, construir os bons sentimentos ao longo da nossa vida, procurar manter um ponto de equilíbrio em tudo e, principalmente, converter o coração ao Evangelho. Estudar o Evangelho é o momento de evangelizar a nossa consciência. E, com isso, nós vamos nos aprimorando, vamos nos aperfeiçoando. E aqueles dirigentes que cristalizam suas opiniões, não procuram estudar um pouco mais, não procuram aprender um pouco mais, não querem ouvir ninguém. Aí chega aqueles novatos que querem tomar os lugares de mais destaque. Então, lidar com a casa espírita, e o médium vai ter que saber disso, ele tem que lidar com seres humanos, cheio de manias, cheio de vacilos. E, assim como tem aqueles dirigentes que estão sempre no momento difícil, que eles criam para si mesmos, procurando os mentores espirituais para resolver o problema, como se fosse uma cartomante buscando respostas mágicas, também temos aqueles dirigentes que não gostam de ouvir os espíritos. E se os espíritos falam assim, precisamos de criar mais uma reunião mediúnica, eles falam, então vou tirar uma reunião mediúnica. Precisamos de ter mais disciplina com horário, vamos chegar a hora que a gente bem quiser, porque o espírito não manda aqui. Então nós temos os dois corolários, porque as pessoas não vão evangelizar os sentimentos, evangelizar o coração. Cada um com a sua responsabilidade, com a sua tentação, com o seu compromisso, buscando o seu quinhão de evolução. Incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus caprichos inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhecem outro interesse além do que lhes lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. E aqui nós podemos ver que quantas vezes a gente cai em pequenos comezinhos desses, pequenas reclamações, pequenos choramingos daqui e dali. Então nós precisamos aprender a ter mais maturidade, todos nós, para a gente olhar bem nessas linhas e ver onde que nós estamos caindo nela. E também, todos têm que procurar fazer valer valores maiores, fazer valer melhores valores do coração, melhores valores do sentimento, para que a gente possa empreender a nossa caminhada para os princípios mais elevados da alma, para os princípios que nos fazem realmente melhores, que nos fazem realmente mais condizentes com a justiça divina. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetram o templo de Jesus e nem permitem a entrada de seus irmãos. Nós temos que prestar atenção. Como nós estamos nos portando, como nós estamos nos conduzindo. E temos que aprender a ouvir o outro, a
tomarmos atitudes compatíveis com a necessidade de todos e a trabalharmos intimamente para desenvolver sentimentos elevados, desenvolver princípios superiores. Cada um de nós temos que buscar constantemente sermos melhores, estarmos sempre buscando e trabalhando intimamente para nos fortalecer, para nos engrandecer nos rumos que a vida nos traz, que a vida nos oferece. Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. E como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize, faz-se imprescindível fugir deles. Então, sempre tem aqueles que criam problemas. Então, tem sempre o gênero dos inimigos do apostolado, tem sempre aqueles inimigos comuns em todo o processo, e os inimigos estão sempre, às vezes, dentro de cada um de nós. Se a gente for fazer um estudo deste livro, de um grupo, nós vamos ver quanto que cada um tem de falha em si, e quanto de cada um tem que se procurar se aperfeiçoar e se melhorar. Portanto, não vamos encontrar uma casa espírita perfeita, não vamos encontrar uma equipe de trabalho perfeita. Vamos deparar sempre com a nossa necessidade de aperfeiçoamento conjunto, todos nós juntos. Portanto, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância, para que ele não caia nas tentações de ser um instrumento do mal, ou não caia também nas condições de ser aquele que cria problema para os outros. É um trabalho de autovigilância, de autoaperfeiçoamento, de autoaprimoramento, e todos nós temos que procurar ver onde nós nos encaixamos, nos erros e também nos acertos. Somente assim todos nós cresceremos. Que se a gente achar que tem que dispensar todos que chegam lá com defeito, será que nós estamos num mundo tão perfeito assim para não ter ninguém com defeito? Ou temos que ajudar todos nós, mutuamente uns aos outros, a adquirirmos gradualmente as nossas perfeições e o nosso aprimoramento? Olhemos para dentro de nós e vejamos qual a melhor atitude a tomar, qual a melhor posição que nós devemos tomar. E para que o campo de apostolado não se esterilize, nós temos que fugir dos inimigos comuns do apostolado. As reclamações, insinuações desnecessárias, falta de caridade, falta de princípios fraternos. Então nós temos que começar a incorporar valores, incorporar condições de crescer e fazermos-nos melhores para sermos realmente aqueles que edificam as forças do bem, que edificam a luz. 411. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. Então, a luz divina, a divina e definitiva luz que nós devemos incorporar em nós é estudar o Evangelho do Cristo, ver seu exemplo, ver sua exemplificação e procurarmos viver plenamente identificado com aquelas realizações da tarefa do bem, passando pelos nossos cadinhos de cada vez mais necessários ao nosso processo de aperfeiçoamento. O médium sem Evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino Mestre repara, no íntimo trabalhador, a fibra da iluminação para o amor. Cada um de nós vamos procurar então nas realizações íntimas que devemos carregar conosco e devemos empreender ao longo do nosso dia a dia, as bênçãos da paz, as bênçãos da fraternidade e da luz. Procuremos ser daqueles que estudam o Evangelho e procuram praticá-lo, procuram entendê-lo, conversar sobre ele. E cada um de nós temos as nossas parcelas de contribuição,
que devemos saber incorporar ao longo do nosso dia a dia. E da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade, o amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios do momento oportuno. Então, cada momento da nossa vida nós temos que ter um conjunto de sabedoria. E sabedoria se adquire ao longo do tempo, com estudo, com observação, para que a gente consiga alcançar os altos padrões que requer de nós a espiritualidade superior. Então, humildade no amor do trabalho, tolerância esclarecida, esforço educativo de si mesmo. Emmanuel vai mostrando para a gente que a gente tem que passar por etapas. E a gente vê que às vezes a gente não tolera o outro. Que aí já são energias destruidoras que nós começamos a gerar. E é mais um peso para a gente ter que gerenciar. A gente às vezes não consegue cultivar a responsabilidade daquele momento, daquela hora, de estarmos presentes no momento que temos que estar presente. Mais dificuldades, mais tormentos para cada um. E assim, a cada instante nós temos que procurar fazer valer os nossos sentimentos de amor, os nossos plenos sentimentos de valorização da vida, educando-nos, aprimorando-nos, fazendo-nos melhores. Então precisamos saber levantar as defesas nossas e das nossas tarefas de amor, levando a verdade sem transigir com os princípios do momento oportuno. Então, cada momento, e aí é muito difícil a gente saber, discernir, porque quando a gente adquire um padrão de conhecimento, a gente acha que o outro também sabe. Aí a gente vai dar a explicação, o outro não quer aprender. A grande dificuldade é que o outro não quer aprender. Então, ele aprende que não existe borboleta azul. Um exemplo bobo. Aí você fala, existe borboleta azul. A pessoa fala, não existe. Então o livro tem, falando sobre ela. E a pessoa fica toda bravinha, porque você mostrou uma realidade que ela desconhecia e não queria dar o braço a torcer da sua ignorância. Ignorância que se multiplica e muitas das vezes o médium tem que aprender a ser como aquele ditado indiano. Mestre, qual o caminho para chegar à perfeição? Nunca discuti com ninguém. Eu discordo de você, você está certo. Quer dizer, você não discute, você não discorda, e cada um tem que procurar caminhar, cada um com a sua ignorância. E também com a sua luz. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Então todos temos que passar por etapas, temos que passar por aperfeiçoamento, por aprimoramento, porque o apostolado mediúnico é a movimentação das nossas energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas. Por um lado. Por outro lado, exige o trabalho do sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é que nasce do entendimento e aplicação de Jesus Cristo. Simples, né? Se a gente conseguir fazer tudo isso, seremos realmente um bom médium, um bom instrumento, e produziremos muito ao longo do nosso trabalho. Mas o grande problema é que nós ainda temos muitas dificuldades de fazer aquilo que é necessário fazer, temos grandes dificuldades de realizar aquilo que é necessário realizar, por causa de várias imperfeições que carregamos conosco, vários vícios milenares e companhias espirituais negativas, que nós temos que ensiná-las a se melhorar, ensiná-las a se educar, e a partir de então, buscar a nossa ascensão, buscar o nosso aprimoramento, buscar nos fortalecer para que o Evangelho do Cristo esteja presente em nossas vidas e em nossas ações. Não é tão simples e não é impossível.
cada um com a sua parcela de contribuição no trabalho do bem. E assim chegamos ao final do livro Consolador, que pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, Emmanuel trouxe para nós essas pérolas de luz que a FEB guarda zelosamente. Procuremos estudá-lo, procuremos vivenciá-lo, procuremos então construir bases sólidas do nosso crescimento, do nosso aprimoramento para as grandes realizações do porvir. Jesus esteja sempre conosco, nos iluminando e nos abençoando. E agora a gente vai fazer, então, a parte daquelas que é um adendo, uma nota explicativa sobre as almas gêmeas que falta para fecharmos o livro. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo.